Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast. E hoje estamos na nossa semana do futebol. E o encontro do sábado, nosso último encontro dessa semana, vai ser com o Leonardo Canavarro, espero ter pronunciado certo, que é analista tático, scout, né? E ele também vai se apresentar aí para a gente conhecer um pouco melhor. Confesso, já trabalhei pouco tempo com análise, com um analista, quando eu fazia estágio em categoria de base. Mas confesso que assim, foi um contato muito prévio, eu não sei como funciona tão bem. Mas eu estamos aqui hoje para isso, né? Para conhecer mais do seu trabalho. Então, Léo, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar com você aqui, principalmente no sábado, né? Normalmente um dia às vezes é mais corrido e tudo. E, cara, se apresenta aí para a galera que não te conhece. Tudo bem, pronunciou certo. O nome tá bom, é Canavarro mesmo. Tal Mas... qual o zagueiro, né, italiano, campeão do mundo, melhor do mundo, Uhum. certo? E trabalho com análise de desempenho há 3 anos, estou no mercado. E já trabalhei com a Avanço Tecnologia, a gente não está mais restrito aos locais. Né? E acompanho o trabalho Uhum. também, você não é restrito à sua localidade. Onde eu trabalho em clubes de Sergipe, em clubes de Portugal, com algumas parcerias com colegas que estão lá, amigos, clubes de Manaus, aqui, o Amazonas, são clubes recente criados, clubes da Série B, e o Uhum. Nacional Futebol Clube, que é um clube tradicional aqui do futebol amazonense. E hoje Mas, eu estou na Ponto, escola de futsal, como analista e treinador de futsal, legal. e também aqui atrás a MLC Sports, que é uma empresa minha de gerenciamento de jogadores, Mas, e onde eu presto serviço de análise de desempenho individual para os uhum. jogadores. Legal, interessante. Vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria, Léo, me explica um pouco aí o que é análise, sabe? Tipo, o que é essa análise de desempenho, análise tática, que eu percebo que, sei lá, nos últimos 10 anos, colocaria 8, 10 anos, veio crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Eu acho que hoje praticamente qualquer time grande assim tem um analista lá, ou mais de um, trabalhando. Então, qual o trabalho do analista dentro do contexto do futebol? Bom, se nós traçarmos uma linha histórica do desenvolvimento da análise de desempenho, os Uhum, antigos analistas eram os primordiais olheiros, onde uhum, eles viam o jogador e, por uma análise subjetiva, aham, muito subjetiva, eles traçavam: esse jogador é bom, que bate na bola. Então, ali sim, foi o primeiro indício de indicadores de desempenho, uhum, onde ele tinha um profissional, entre aspas, onde ele captava esses talentos. A priori, legal. isso é análise de desempenho, identificar os talentos. Uhum, Porém, com o passar dos anos, principalmente na Europa, você observou que precisava de uma pessoa especializada em entender o jogo e saber pormenorizar o jogo. Porque aí vai entrar numa parte muito pedagógica, mas o uhum, jogo é um fenômeno. Ele existe enquanto fenômeno. Então, uhum. e dentro do jogo existem os comportamentos, onde cada jogador, dentro dos seus comportamentos, vai fazer emergir a complexidade. Se eu estiver falando difícil, por favor, Tranquilo, você. tá dando pra entender. Certo? Então, o jogo é complexo. E por ser esse fenômeno complexo, ele também é observado. Então, as primeiras análises eram de quantos passes eu dava para um lado, quantas finalizações. E essas Uhum, foram as primeiras estatísticas objetivas. Depois, o professor Júlio Garganta e também o professor Castelo, eles passaram a observar que o jogo ele tinha algumas tendências táticas. A tática ela uhum, existe desde a parte primordial do jogo. O jogo existiu, a sim, tática também existiu. Então, o fenômeno tática, ele tem que ser um fenômeno em que eu posso explicar por método e parâmetros. E é uhum, justamente a primeira análise que tem registro foi feita da Inglaterra e foi feito duas equipes que nem são mais a Série A da Premier League uhum, e foi verificado sequência ofensiva. O quanto aquelas equipes trocavam passes na fase ofensiva e finalizavam a gol. sim, Então, aquele foi o primeiro trabalho de scouting feito por um profissional da estatística, que nem era uhum, do futebol. aham, massa, massa. E, tipo, pô, eu acho isso muito interessante, por exemplo, quando eu vi, eu acho que o primeiro contato que eu prestei um pouco mais de atenção foi em videogame, né? Quando a gente acabava o primeiro tempo, eu mostrava a quantidade de finalizações, o Sim, tempo de bola que cada um percorria. Até eu já vi também, por exemplo, tem uns coletes, né, que alguns jogadores acabam utilizando, como se fosse uma blusa por dentro, né, que ele vai medir a velocidade máxima que ele atingiu, quantos quilômetros foram percorridos ali dentro do campo, o tempo que ele teve em movimento, o tempo que ele teve de pausa. Então, assim, são tantos detalhes, né, mas que de certa forma a gente consegue até... um trabalho o primeiro contato que eu tive, trabalho que eu tive com o analista,
uma coisa que eu consegui fazer com ele foi perceber que, olha, tem jogadores que vinham em um desempenho assim X através da quantidade de acertos de passe, acertos de gol no treino, e chegou uma semana que caiu. Então a gente conseguindo esse trabalho em conjunto, ele conseguia avisar, olha, Franklin, teve esses dois caras aqui, tipo, o desempenho deles caíram, não teve nenhuma questão física, assim que eu já falei com o fisioterapeuta, então conversar com eles, talvez pode ter alguma demanda aí que vai ser algo psicológico, pode estar interferindo. Então, através de uma perspectiva da análise ali que ele fez, tipo, da quantidade de passes, dos acertos em jogo, ele conseguiu perceber isso e passar. E realmente tinha algumas coisas acontecendo na vida dele. Então, foi bem interessante esse trabalho, assim, multidisciplinar que a gente realizou. Perfeito. E essa frase é muito importante, porque como o futebol ele é Uhum. multifacetado. Então, por Sim. exemplo, eu converso muito com o Matheus, psicólogo, Uhum. que dá Panther também, que ele fala que tem demandas que os atletas acham que é algo psicológico, mas que na Uhum. verdade é algo tático. Então, por exemplo, a parte mental, a tomada de decisão, ela está muito próxima do que é tática e o que é uma parte psicológica. Uhum. Excelente. E como é, perdão, mas como é que era o teu feeling com ele, por exemplo, assim, de perceber o que era tática e o que não era? Cara, foi algo muito curto, assim, porque eu acho que você pode até comentar um pouco do cenário. O que acontece é que depois eu descobri que esse cara, ele, tipo, ele era analista da equipe, mas ele não recebia nada. Ele, tipo, ele simplesmente um dia chegou lá e disse, cara, eu tô estudando para ser analista, me deixa participar aqui. Aí beleza, então tipo assim, ele tinha todo um trabalho, mas ele era um pouco distante, tipo assim, também, porque ele estava tentando se vender de alguma forma, sabe, para contratarem e tal. No final nem contrataram o cara, mas tá até triste isso. Mas assim, foi uma questão mais, como ele era recente também, foi algo mais de percepção dele. Tipo dizer, Franklin, ó, o desempenho caiu aqui, já falei com o treinador e você pode ver, analisar. Então eu acabei fazendo um trabalho curto ali, mas também foi algo tipo de poucas semanas. Então não teve tanto feeling. Foi mais realmente dele observar e ver essa queda, não identificar nenhum fator que estava ocorrendo ali e passar. Mas me explica um pouco dessa questão, por exemplo, desse ponto tático que você comentou. Como seria esse olhar para identificar que o que está ocorrendo ali, o atleta não tá passando por nenhuma lesão, nenhuma questão física foi identificada durante as partidas, os treinos, mas o desempenho dele de alguma forma está caindo. Como é feita essa observação, essa análise? Bom, eu não sei como é feita a parte da psicologia, mas na Uhum. tática é mais ou menos assim. Quando nós temos o jogo, obviamente, ele é um Uhum. fenômeno. Então, existem alguns comportamentos que são esperados daquele jogador. Por Sim. exemplo, você está de frente à bola, eu sou o defensor, você é o atacante, e o meu comportamento como defensor é pressionar Sim. você para recuperar a posse da bola. Agora, Uhum. se eu tenho, nesse meio caminho, eu estou tendo comportamentos que não são adequados à modalidade, então Uhum. quer dizer que ou eu desaprendi, que é impossível, né, desaprender assim, ou é um Uhum. outro fator externo que está acontecendo. E aí, por exemplo, quando eu sei que o jogador ele tem uma tendência de um comportamento tático, por exemplo, pressionar o portador da bola, eu já sei que ele não desaprendeu. Então, ok, ó, você precisa de outra ajuda que não é minha, cara, sabe? Você sabe Entendi. fazer. Só que qual é esse processo? Quais são os gatilhos que você está tendo para que você não faça esse comportamento? Uhum. Entendi. Porque realmente, se ele, um momento ele executa esse comportamento que é esperado, por exemplo, de pressionar. Em outro momento, sei lá, em outro dia, em outra partida, ele não está realizando esse comportamento que ele sabe, alguma coisa aconteceu aqui. Tipo, será que foi ele cometeu algum erro, alguma falha no passado? Dentro da psicologia, a gente faz soma várias formas de avaliação. Então, a gente pode utilizar a observação. Então, até esse ponto do trabalho com o analista junto é legal, porque a gente consegue pegar dados que o psicólogo não vai ter esse treinamento do analista para pegar, mas a gente também vai ter um olhar geral para o comportamento dele dentro do campo. Mas também acho que através de entrevistas, de alguns outros instrumentos, a gente consegue ter mais clareza do que pode estar interferindo de maneira geral. Então, acho que só observação não é um bom recurso para o psicólogo, no caso. Esse é o ponto Sim, também. claro. Então, por isso a importância também Sim, desse diálogo, né? Tipo, de todo mundo. exato. E, por exemplo, acho que. Não acho, na verdade. A tomada de decisão ela é algo muito dada, pelo menos por mim. Tem Uhum, analistas de diferentes ramos, por exemplo, da identificação de talentos, da análise de uhum, performance e em outros ramos.
Mas Uhum. a tomar decisão, na minha carreira até o momento, ela tem sido uma constante. Então a gente tem estudado muito a teoria ecológica Uhum. de vários nomes, mas isso também é uma parte da pedagogia não linear, que é o ensino a partir dos jogos, Uhum. que nós observamos que esses comportamentos, eles emergem tal qual qualquer outro. Um Uhum. comportamento de agressividade, um comportamento de alegria, tristeza. Sim. Então, dá para alinhar algumas coisas. Eu não sei todas elas, mas o jogador, ele percebe quando nós percebemos que ele está errando. Então, ele já vem falando, pô, Léo, eu acho que eu tô desanimado. Então, pô, Uhum. eu não sei nem o que fazer com você, sabe? Então, eu não sei, eu não tenho o que fazer com você. Uhum. E aí, justamente, nas equipes que eu trabalhei, nunca houve um psicólogo. Uhum. Acho que somente na Panther agora que tem, mas em anteriores jamais. Se o jogador tinha um problema, era um problema dele, que tinha que deixar de lado porque ele tinha que jogar. Sim. Isso é complicado. Na verdade, o cenário de futebol geral, assim, o psicólogo está desde lá antes de 58, tendo que teve até psicólogo na Copa de 58 participando, mas o cenário hoje, se a gente pegar Série A, por exemplo, vou dizer que 25% dos times talvez tenham um psicólogo atuando principal. Então, assim, para uma modalidade que foi uma das primeiras, se não foi a primeira a ter psicólogo atuando no esporte, esse cenário não é tão legal. Até a gente gosta de fazer até uma comparação, por exemplo, o cenário do Free Fire, né? O Matheus também trabalha. Na última Sim. competição que teve esse ano, a Série A, eu acho que cerca de 70% das equipes tinham um psicólogo. Então, tem essa disparidade, sendo que o futebol, por exemplo, Série A, pô, a galera tem dinheiro, sabe, um financiamento para investir no trabalho psicológico. E aí é meio complicado. E Sim, sim. realmente, quando a gente vai pensando em Série B, Série C, Série D e regionais, aí que realmente não vai ter tanto. É muito exclusivo. Diferente, eu acho que do caso do analista, que eu realmente percebo, não sei a qualidade, mas assim, eu percebo que sempre tem uma presença. As equipes daqui eu sou do Sergipe. Então, as equipes, eles são tem um Série C e o resto é tudo Série D ou só jogo estadual. Mas assim, pelo que eu já vi, quase todas têm analista. Obviamente, acho que todas têm Sim. analista no time principal. Não sei a qualidade, mas tem. Inclusive tem um amigo meu, que é o Jorge Motor, ele trabalha no Sergipe. Massa. Somos amigos, né? Então, Show. é o cenário, por exemplo, todos os Uhum. analistas que trabalham com alto nível, eles se conhecem. Então, Uhum. é um mercado Entendi. bem estrito, entendeu? E como funciona essa questão da formação do analista? Porque eu citei esse exemplo, mas eu só sei o cara chegou lá dizendo que era analista. Mas é ideal que ele tenha cursado ensino superior de educação física, por exemplo, ou hoje em dia existem outras formações que podem ser realizadas? A educação física, ela já não é mais uma exclusividade. Hoje eu posso Uhum. me formar em eletrônica e posso exercer a profissão de análise de desempenho. Porque o que proíbe, na verdade, é a presença do CREF para Uhum. aplicar as atividades de exercício, entendeu? Essa é a proibição. Mas Uhum. enquanto eu, análise de desempenho, não aplicar um treino, tá tudo bem. Sim. Eu não estou coibindo com aquelas vidas. Uhum. Então, hoje a principal formação no Brasil é na CBF, com a Legal. licença de analista de desempenho. E aí tem formações fora. A minha formação foi fora. Fiz um curso em Portugal com o Scout, o Rafa Scout. E ele Uhum. tem uma grande rede de analistas na qual ele reúne e faz com que as pessoas se formem. Entendeu? Porque a licença da CBF é um pouco cara, Uhum. inacessível, não são muitas pessoas conseguem tê-la. E Sim. a licença não te coloca literalmente no melhor lugar. A licença ela é não posso falar, uma carteirinha. Só que Uhum. uma carteirinha de que você está apto. Então, mas Sim. também tem pessoas que não estão bem formadas e também estão na área. Uhum. Mas, Perfeito. mas o que nós analistas acreditamos é que a partir do momento que a gente entra no mercado e os clubes veem resultado, eles tendem a insistir naquela função. Por exemplo, é muito subjetivo já para o psicólogo mostrar resultado, porque o gerente daquele clube ele não entende. Sim. Então, há um trabalho de conscientização muito maior do que do analista. Porque enquanto o analista Uhum. chega lá, esse é o relatório, esses são os jogadores. Ele vê tudo perfeito, ele está conseguindo ver. Agora, com o psicólogo, ele não consegue entender. Né? Mas sei lá, o jogador está mal, eu vou chamar o psicólogo. Ele acha que é só para Perfeito. esse Uhum. fim, né? Sim. E, cara, isso aí você fez uma análise excelente que até explica bastante do mercado, sabe?
porque dentro dos profissionais que atuam na psicologia, o que se destaca muito hoje é uma linha chamada de terapia cognitiva comportamental, porque utiliza muito de escalas. Então, assim, a gente aplicando escalas para medir estresse, ansiedade, a gente consegue ter relatórios com gráficos mais explicados. Então, assim, quando um gestor observa aquilo, ele vê tipo números, né? Já passa uma mensagem melhor. Ou então também o pessoal que trabalha com neurociência, com alguns aparelhos tecnológicos, que também mostram variações, escalas. Então isso acaba se destacando um pouco mais. Claro que nem todos os psicólogos seguem por essa linha e também não vê necessidade de sair trazendo números sobre psicologia, porque assim, é um pouco subjetivo, né, no final das contas. Assim, um acolhimento que eu faço a um atleta que está passando por uma situação de família, mas que eu tento ajustar, ou então um conflito de um atleta que está no banco de reservas e tipo assim, não está conseguindo se motivar para os treinos, eu não consigo medir números. Eu consigo trazer orientações, trazer aconselhamento e trabalhar com ele para ele poder melhorar e desenvolver mais. Mas não, bom, você hoje está com nota 5 de autoestima e amanhã você está com nota 10. Sabe? Não adianta muito isso. Eu tenho que trabalhar com ele de forma progressiva. Exato. E, por exemplo, lá no clube que a gente trabalhou recentemente, nós tínhamos notas para atletas. Eles faziam o treino e eles tinham uma nota. Aí eles iam lá e verificavam, pô, hoje eu fui nota 5 no treino. Aí eles iam lá na sala e perguntavam, pô, analista, pô, Léo, como é que eu tirei 5? Sabe, me explica. Então, até isso, por exemplo, é muito mais pessoal pro psicólogo, né, do que a livre. Você não se gaba porque você tirou 5 em ansiedade. Você fica até constrangido de eles podem ficar, na verdade. Né? Exato. Então, por exemplo, o trabalho do analista, ele também é desse de motivação. Eu nunca menti nos dados. Eu nunca fiz isso por mentir, mas eu mostrava um outro lado do dado que ele não estava vendo. O jogador que perdeu mais bola, mas ele teve mais sucessos em coberturas. Perfeito. Então, isso acabava dando uma motivação para eles que a gente tinha que preencher essa lacuna. Uma lacuna de um profissional que não estava ali. Por exemplo, teve um trabalho uma vez que eu realizei, que foi algo que foi junto com o treinador, que eu estava participando da Copa São Paulo. E aí a gente passou 2 semanas lá, tipo, em São Paulo direto com o time. E aí a gente vivia, tipo, a comissão técnica, que era basicamente eu, o treinador assistente e o roupeiro. Essa era a comissão técnica. E assim, a gente se reunia 5 vezes no dia, basicamente, tipo, entre treinos e tal, a gente estava se reunindo. E aí a gente pensou numa estratégia que era assim, era conversar sobre pontos fortes e pontos fracos de cada jogador. Algo bem simples e assim, normalmente a gente teria esses dados já através do analista antes da competição, porque o analista não foi. E o que aconteceu? A gente naquele momento descobriu que os atletas, nenhum deles tinham confiança em cabecear. Tipo, eles achavam que eles não eram bons naquilo. Só que foi o ponto. Várias das estratégias que o treinador estava adotando eram estratégias de bola na área que os atletas deveriam fazer o gol cabeceando. Como é que a gente tem uma estratégia assim, sendo que os jogadores nem confiam nessa estratégia? Então, talvez até, sei lá, se por exemplo, se foi uma coisa que foi pensada junto, sei lá, o analista, né? Passando esses dados que, olha, eles têm uma porcentagem legal de acertos, vale a pena investir, por exemplo, nessa estratégia aqui de jogo, poder ser uma solução. Mas isso foi passado para os atletas, sabe? Eu acho que não ficou tão claro para eles. Então, acho que talvez essa comunicação seja importante também. E no final, as jogadas que o time estava tentando realizar não ia dar certo, porque os atletas nem tinham tanta confiança em realizar a jogada. Achei isso até interessante, porque eu acho que 60% das jogadas planejadas eram voltadas a fazer gol de cabeça. E a categoria era Sub-20. Sub-20, né? Uhum. Então, como é que fica a cabeça desses meninos? Né? Literalmente, né? Uhum. E pior, a pressão, porque uma coisa trabalhando com Sub-20 que eu percebi, principalmente Copa São Paulo, é tipo choque. Ou eu sou contratado agora, ou acabou pra mim. Isso é o pior choque pro cara de 20 anos. E assim, 90% largou a escola. Não sabe o que faz, só sabe jogar bola. Então, tipo, ponto. E aí? O que a gente fala pra esses meninos que estão, tipo, no último ano aqui da carreira deles? E o pior, alguns eram banco. Tinha garota de 16 anos que era titular. Mas, tipo assim, era 16 anos titular, mas o menino volante, a porcentagem de acerto dele de maneira geral, as jogadas, criatividade que ele tinha em campo, sabe? Superava os de 20 que jogavam na mesma posição. Então, são choques, tipo assim, a psicologia vai tentando conduzir, tipo, o cara entender, tá,
como é que um cara que é 4 anos mais novo tá jogando ali que seria meu lugar? Aí só mostrar dados não resolve. Tipo, ó, ele acerta mais, tá, pô, mas e aí? É minha última chance. Ele ainda tem 4 anos para poder vir aqui, sem contar esse ano. Então, tem esse impacto também. Sim, verdade, cara. E também você falou de uma coisa interessante que é os pontos fortes e os pontos fracos, né? Aham. Dentro da análise, a gente evita falar que algo é fraco, porque a gente sempre tende a falar pontos fortes e pontos a A melhorar. melhorar. Aham, perfeito. Porque o fraco já deixa aquela mensagem para ele, o analista só sabe me Aham. criticar. Ele nunca me fala algo bom, sabe? Ah, eu só erro. Eu nunca. Então, por exemplo, até os termos, como eu tenho muito essa parte de tomar decisão, eu Aham. já tenho a tendência a explorar as potencialidades do jogador, para com que ele possa Uhum. performar melhor. Porque o meu papel ali não é ver o mal dele. Ele vai errar muito. Mas o erro ele tem que ser superado. Entendeu? Perfeito. Excelente, excelente. Mas também confiança me importa muito. Eu gosto de trabalhar também. Eu não costumo falar ou errar tanto. Eu uso mais assim. Beleza, você teve alguma dificuldade na última competição. O que você pode estar melhorando ela? Não é só dizer o que você precisa melhorar, mas como você pode estar melhorar. Vamos pensar junto. Através de mais treino, focado nisso. E também os pontos que foram bons, tipo, pô, você foi excelente. Tá, como é que a gente pode aprimorar? Porque já que foi bom, quer dizer que é um fator do seu que você tem qualidade. Então você tem até um talento específico para aquilo, mas ainda dá para ser aprimorado. Então, o que você acha que pode fazer a mais relacionado a isso? Porque vem até daquela ideia de pontos fortes e pontos fracos, você tem que, beleza, eu reconheço meus pontos fortes e posso ir aprimorando para tornar eles excelentes, mas o que a gente chama de ponto fraco seria uma coisa que você pode estar melhorando para chegar num nível médio, né? Aquele nível adequado, que você nunca vai ser o melhor de tudo naquele ponto específico, mas que você pode estar aprimorando, né? Sim, exato. E, inclusive, Uhum. não do Just Mais, a gente trabalha eu trabalho com análise individual de jogadores. Uhum. Eu estava com dois jogadores agora que estão disputando a Série D. Mas. Então, eu fiquei cerca de 2 meses com eles e a gente começou com esse trabalho de conscientização. Uhum. De que a tática. Os jogadores, no Brasil, você tem a ideia de que o jogador não é intelectual porque ele não parece ser intelectual. Mas Sim. todos os jogadores eles são inteligentes. Eles Uhum. sabem do jogo, entendem do que eles jogam. Não conseguem expressar da mesma forma que o treinador, Uhum. mas eles entendem o que eles estão fazendo. E quando a primeira missão dentro da análise é aumentar o quanto de declarativo o jogador tem. Declarativo é aquilo que ele consegue falar do jogo. Quando ele Sim. identifica que ele tem que fazer uma bola longa e quando ele tem que passar curto. Então, essas Uhum. nuances dentro do jogo ajudam muito na performance individual e coletiva dele. E eu tive uma conversa com Perfeito. um treinador, ele falou que um mês depois, eu estava com os jogadores, ele falou que notou claramente a diferença e que mesmo que o jogador não estivesse bem naquele dia, tipo, estava performando, errando tudo, mas ele não podia não contar com aquele jogador, porque ele Uhum. desequilibrava a equipe. Então ele se tornava um ponto forte. E justamente quando o meu jogador passa a entender o que ele está fazendo e ele sabe como agir, né, essas Uhum. etapas do como e quando, ele passa a performar melhor. Então, inclusive, não só na desempenho em clubes, hoje eu não trabalho em Uhum. clube, mas eu trabalho com em específico, é um mercado que cresce. Então, Uhum. grandes jogadores que tem analistas individuais. O primeiro é o Bruno Guimarães, que hoje está na Inglaterra. Uhum. O Nino do Fluminense também tem um analista individual. Massa. Deixa eu ver outro jogador. Outro jogador agora que eu não consigo. O menino Andreas Pereira, que teve Uhum. aquele erro no final da Uhum. Libertadores, tinha um analista individual acompanhando ele. Então, esses jogadores, eles percebem que só o trabalho da comissão no clube não basta. Então, eles buscam fora também esse trabalho. Porque na comissão, tipo, é um analista, sei lá, para toda a equipe, 22 jogadores, 26. Então, ele não consegue pegar tantos dados específicos. Mas aí, eu fiquei com dúvida agora. Como funciona esse trabalho individual, sendo, por exemplo, se ela falou, tipo, você tem um atleta que é do Rio Grande do Sul, está em Manaus. Como é que ele passa algumas informações para você conseguir fazer essa análise mais específica do caso dele, apenas focado nele? Nós temos uma plataforma que é o Instat, não sei se você já viu, uma Não. plataforma de dados. Né? Uhum. O que ela faz? Ela é
ela é europeia também, então todos os jogos da Série C, não, Série B do Sergipe, Uhum. até a terceira divisão de Minas Gerais, eles estão lá. Todos os Massa. jogos, então eles cobram, principalmente o mercado brasileiro, por conta da capacidade, da nossa capacidade de revelar talentos. Então, ou Uhum. seja, descobrir esses talentos. Então, o Brasil Sim, é muito sim. coberto. Então eu consigo saber da Série B do Sergipe, a Série 3B, não sei quantas lá do Rio Grande do Sul, todos os Aham. jogadores. Porque eu consigo ver os vídeos dos jogos. Então, Legal. e daí só vai ter o trabalho de conseguir captar esses jogadores. Então, hoje, com o vídeo, fica muito mais fácil. Pois antes nós Uhum. tínhamos que estar em loco, né, estar no local, acompanhar diariamente, ter o translado Sim. de ir ao estádio. Hoje não precisa mais. Tanto que esses atletas que eu falei, Andreas, Uhum. Bruno Guimarães, tantos outros, o analista não está lá. Eles estão aqui no Brasil. Só que Uhum. eles prestam serviço para esses caras. Então, por exemplo, com a tecnologia, mais pessoas de diferentes polos que não são o centro, São Paulo, Uhum. Rio de Janeiro, elas conseguem trabalhar com futebol e executar um excelente trabalho. E acho que Excelente. tem um gancho, um dos melhores analistas do Brasil que existe, que é o Rafa, ele é de Pernambuco. Então, assim, é totalmente longe do centro Aham. e é um dos nomes reconhecidos aqui no mercado. Massa. Excelente. Bem legal, né, essa questão de pensar esse trabalho individual, principalmente quando você trouxe essa questão da tomada de decisão. Basicamente, eu acho que é um dos fatores mais importantes para o atleta ali, porque ele tem consciência das decisões que ele está tomando em campo, assim, como você falou, vou dar um passe curto ou um passe longo? Ou ele só deu o passe na primeira pessoa que ele viu? Isso faz toda a diferença, né? Se ele tem a consciência, tipo, ele analisou o jogo e tomou a decisão, e, tipo, essa decisão acabou sendo mais assertiva. Então, esse processo de tomar decisão realmente é algo mega ultra importante assim no contexto de futebol, para simplesmente não sair só chutando bola, né? Tipo, tem algo que tá sendo pensado o tempo todo. Então, bem interessante isso. E aí, E ainda assim, não pode falar. na tomada de decisão, é estimado de que um jogador faça de cerca em um jogo de 90 Uhum. minutos, ele faça cerca de 300 mil tomadas de decisões em 90 minutos. Claro, Uhum. no dia a dia a gente faz muito mais, né, nas pessoas normais. Mas Uhum. ele não tá num contexto de vida. Ele não tá tomando a direção da vida dele. Ele tá jogando. Ele tá fazendo Uhum. um ato de jogar. E ainda assim, numa janela de tempo muito pequena. Porque no Uhum. futebol as janelas abrem e fecham a todo momento. Uhum. E se nós pegarmos um jogador aqui do Amazonas, por exemplo, da Série B, o Sim. tempo de tomar a decisão dele é diferente do De Bruyne que está lá na Inglaterra. Por exemplo, é só o campo que muda, é porque o jogador é melhor lá, a grama é melhor. Não. Todo o desenvolvimento dele, da carreira dele, foi feita para que ele tomasse aquelas decisões. Então, acaba que de uma série a outra, o que muda não é o nível de execução técnica. Alguns são até parecidos, Uhum. mas o nível, a tomada de decisão que aquele jogador tem, o tempo que ele leva para chegar naquela solução excelente, ótima, para o tempo que Uhum. um jogador daqui mais baixo leva. Excelente. E eu parando para pensar que agora né, a tomar decisão não é só quando você está com a bola no pé, né? A tomar decisão, por exemplo, Exato. você tá ali, tipo, vendo a movimentação do jogo, eu vou mais para a esquerda, ali para frente, porque quando esse jogador, eu tô no meu time, for passar um passe longo, eu vou conseguir cobrir o zagueiro e pegar essa bola. Então, assim, a todo momento você está tomando decisões e fazendo cálculos ali para prever possíveis jogadas e conseguir, tipo, fazer o gol no final das contas. Então, realmente, ou então até prevenir uma jogada, se é um zagueiro tal, prevenir um ataque. Você também prevê, tipo, pela o caminhar aqui do jogo, eu vou marcar mais esse jogador específico aqui, que eu acho que vai ser fazer pressão em cima dele. Legal. Sim, Um sim. ponto. Eu estava até conversando isso na live passada, que a gente falou sobre futebol e futsal. O futsal toma mais decisões do que o futebol? Não sei se tem dados disso, mas assim, até sua perspectiva mesmo. Não, tem dados, sim. Inclusive tem um autor que é português, eu não vou se levar o nome dele agora. Deixa eu ver, acho que eu tô com o livro dele bem ali, mas tá tão longe, eu tô, enfim, não tô Uhum. conseguindo ver. Ele pesquisa justamente a tomada de decisão e o processo de treino. Uhum. Assim, e ele fala que é quase a mesma proporção.
dentro, né, da neurociência, mas o que muda é a velocidade da minha execução, já não é tanto a Uhum. velocidade da minha transformação. Então, eu preciso que ter um contexto mais... Eu preciso fazer mais funções do jogo. Então, o Uhum. zagueiro, ele tem a obrigação de atacar, mas a obrigação dele não é diretamente em fazer o gol. Claro, ele Sim. tem momentos que ele vai fazer o gol. Mas no futsal, por esse jogo dinâmico, né, os jogadores precisam estar ativos e participando ativamente. Uhum. Então, eu trabalho com futsal, mas acredito que eu não sou daquele discurso que fala assim, o futsal é o filho do futebol. Não, Uhum. futsal é uma modalidade, é futsal. Sim. Não, não, ela não ensina futebol. O futebol Uhum. é outra modalidade. Mas eu sou da escola em que eu preciso diversificar. Se eu tenho um jogador, por exemplo, o Coutinho, que participou em categoria de base de futsal no Uhum. Vasco, ele tem um repertório de futsal. Mas Uhum. ele tem também uma vivência e uma relação com jogadores mais no futebol. Então, acredito Uhum. que isso, na trajetória esportiva, seja significativo. Mas para... porque vai me ensinar drible do curso. Não, você pode fazer isso também no futebol. Então, Uhum. não sabia. O Sim, discurso de sim. que o futsal é mais difícil que o futebol, ele não existe. Os dois são complexos. O que há Uhum. diferença é a modalidade. Uhum. Excelente. A gente estava conversando, eu estava pensando assim, será que pelo futebol ou pelo futsal, tenta tomar decisão, mas tem que ser algo tão rápido, até pelo tamanho do jogo, pela quantidade de funções acumuladas, tipo, são menos jogadores também. E é um jogo mais dinâmico, ao meu ver, assim, o futsal. É muito mais rápido o que está acontecendo ali. Assim como eu achei, por exemplo, um jogo da Eurocopa e achei um jogo, às vezes, tipo, de uma Série D. Você vê uma diferença no time, né? Tipo assim, o jogador pega a bola, vai com calma ali, vai observando, aí alguém vai fazer pressão, ele passa, aí vai rodando, às vezes o jogo acaba em 0-0. Aí quando você vai tipo um jogo da Liga Europeia, você pisca, tá mostrando o replay de um gol, quando vê o jogo já tá tipo, já tá quase indo para outro gol, já tão rápido, os jogadores já estão se movimentando muito. Então, tem essa questão também, né, do time, do tempo ali. Foi até o que você comentou, né, a diferença da tomada de decisão entre um jogador que está jogando tipo na Europa e um jogador da série D, que eles têm a mesma quantidade de tomar decisão, só que tem que ser uma tomada de decisão muito mais rápida, né? Também até a execução, pelo nível de jogo que está acontecendo lá. Exatamente. Então, tem aquela discussão, esse jogador, se ele fosse para a Europa, ele ia dar certo. Aham. Na maior parte das vezes, essa é muito, por exemplo, eu nunca trabalhei com captação de atletas. Mas Uhum. amigos meus que trabalharam, eles falam que nós marcamos os jogadores assim. Temos um jogador que tem um marcador de desempenho que pode performar bem na Europa. Um exemplo é o Vinícius Júnior. O Uhum. principal indicador dele que levou ele para a Europa foi o drible e acelerar na profundidade. Ele Uhum. driblava e corria. Driblava e corria. Aham. Isso era o que levou ele para lá. Porque ele fazia isso com muita facilidade. Então, o desafio dele era lá fazer o quê? Era fazer isso, só que terminar em gol. Então, o Uhum. indicador que ele precisava melhorar lá era o gol. Ele não conseguia finalizar adequadamente. Então, Uhum. com treino, com outra rotina, com goleiros, defensores mais rápidos e melhores que Uhum. ele pôde, ele já era bom naquele indicador de driblar. Ele Aham. era bom. Só que agora ele precisava saber se adequar a tomar a decisão de finalizar. Tanto que Uhum. ele não é uma unanimidade nem para os torcedores do Flamengo. O Uhum. Vinícius Júnior é qualquer coisa. Nem no Real Madrid foi. Aham. Então, acredito que ele tem um analista de desempenho individual. Ele não fala, mas ele deve ter um. Porque Uhum. a girada de chave para tomar a decisão dele foi absurdo de alguém que está praticando. Não Sim. só em campo, mas está praticando dentro das estratégias mentais do jogo. Aham. Eu vejo ele como um Tanto que finalizador hoje em dia. Tipo, a função dele num time é finalizar, mais do que tudo. Assim, tipo, ele sempre passa mais a bola pra ele assim, olha, ele vai finalizar em algum momento aqui. Então, tanto que até o gol da final também foi isso, tipo, foi ele finalizando toda uma jogada. Exato. Então O perceba arranque que dele. Aham. então esse é o marcador forte. Qual era o marcador forte do Ronaldo? Do Ronaldo Fenômeno. Uhum. Era driblar e finalizar. Mas será que era isso mesmo? Entendeu? Quando ele foi para a Europa não era. Quando ele foi para a Europa era só driblar. Ele driblava e Uhum. conseguia construir. Mas lá ele passou a ter que fazer gols, passou a ter a obrigação de fazer gols. Uhum. Então aqui nós temos muito, dentro dependendo da região do país, muito forte um tipo de indicador. Uhum. Um colega de Portugal, ele verificou que em regiões do Nordeste,
nós praticamos mais um tipo de jogo de aceleração, de transição. Ou seja, Uhum. jogadores rápidos, veloces, em busca do gol. Uhum. Na parte mais sudeste do país é um jogo mais de posse. Então parecem mais jogadores que têm essa característica de posse. Embora, Interessante. eventualmente, apareçam alguns, assim, como Vinícius Júnior, Rodrigo, que são desequilibrantes, mas eles são exceções. Hoje, a Uhum. maioria dos extremos, eles vieram do país que estão jogando no Brasil, eles são da parte do norte do nordeste do Brasil. Uhum. Então, como que cada região ela tem um perfil de jogador. Isso é cultural. Então, eu quero um jogador driblador. Onde é que eu vou? Vou no Brasil. Porque é lá que dá esse tipo de jogador. Uhum. Assim como um médio construtor. Médio como. Deixa eu ver um médio. Por exemplo, agora o Flamengo que é o Oscar. O Oscar, onde eu posso encontrar esse médio? No Brasil, será que nós estamos produzindo esse tipo de jogador? Uhum. Eu acredito que não. Sabe? Mas hoje quem tem mais esse tipo de jogador é a Espanha. Com essa nova. Com os novos jogadores que estão aparecendo. Uhum. Excelente. E isso também mostra como é difícil você montar uma equipe, né? Porque, principalmente quando a gente fala tipo, de times grandes que não vão focar apenas na região deles, mas vão pegar jogadores de todo o Brasil, como é difícil você fazer esse cálculo de qual o estilo de cada jogador e como vai casar isso também com a própria questão tática do técnico, né? Porque não adianta. É muito de, por exemplo, seleção brasileira, acho que é um exemplo bom, que a gente fica muito brasileira, né? Querendo botar aquele jogador da mídia, que todo mundo tá gostando, tá fazendo a diferença, só que às vezes pro técnico pode ser que não encaixe tão bem no tipo de jogo que ele tá planejando, né? Porque às vezes o jogador, ele é muito bom lá na Europa e tal, mas vai trazer aqui para a seleção, ele não vai encaixar tão bem com a estratégia que está sendo pensada para a equipe. Então, isso é um ponto que eu acho que o torcedor normalmente não entende. Ele só quer, vamos botar os 10 melhores que a gente acha e vai resolver. E não é bem assim, né? Esse é um ponto muito. Inclusive, dá um bom corte, porque as pessoas elas gostam desse tema. De o que é bom para a seleção, né? Uhum. Inclusive, o meu pai, ele desacredita que eu saiba de futebol. Porque ele fala que o melhor jogador não é a seleção. Uhum. Então, mas hoje ele entende o processo, enfim. Mas vamos botar numa realidade primeiro de Série D. O treinador chega e nenhum clube, isso eu posso afirmar, nenhum Uhum. clube de Série D tem uma cultura de jogo. Por exemplo, vamos pegar um time aqui da região do Amazonas, o Nacional. Ele não tem uma Uhum. cultura de jogo. Ele vai implementar, vai ser o treinador que vai vir. Por exemplo, Sim. como é que o Nacional joga? Joga com posse de bola, os jogadores dessa forma, tem que ser altos para fazer gols de cabeça. Não tem. É o treinador que vai vir e vai formar. Uhum. Hoje, então, acho que posso apontar 3 clubes da Série A que tem um modelo de jogo bem definido desde a categoria de base. O primeiro é o Uhum. São Paulo, desde que o Tele Santana fez toda a reforma no CT lá, com a implementação de ideia e depois foi continuada pelo Muricy. O Uhum. segundo é o Fluminense, que nos últimos anos tem uma categoria de base forte, fechada, Uhum. e tem formado muitos jogadores de um estilo específico para as Sim. categorias de base. E o último é o Bahia, que é que tem muito forte o seu estilo de jogo a posse de bola. Então, os outros grandes não são, não tem essa cultura de jogo. Tanto que os torcedores não sabem o que eles querem, principalmente por isso. Se nós pensarmos um clube, por exemplo, o Bayern de Munique, os torcedores sabem como o Bayern joga. Uhum. Então eles não esperam menos que aquilo. Assim como os torcedores do Barcelona sabem como o Sim. Barcelona joga. É comentar Mas não agora. querem. transição, eu quero transição. Não, transição não é o Barcelona. Infelizmente, o treinador vai querer implantar, mas não vai ter sucesso. O estilo do Barcelona, tipo assim, tanto naquela época do hype e tudo, ficou muito claro assim. Você viu o jogo do Barcelona, eles poderiam ter trocou de fardamento, você tá passando, você via a forma do jogo, ele sabia. Não, é o Barcelona que tá jogando. Muito claro assim mesmo, tipo, não importa quem era. Exatamente. E trouxe essa discussão porque o que se discute, principalmente entre os profissionais da área, é que a seleção não tem mais um estilo, não obedece à cultura de jogo da seleção. Uhum, Porque nós nos mal acostumamos, né, com 70, que foi algo fora da curva, uhum, 2002, que nem é tudo isso que as pessoas pensam, e depois uhum, os fracassos de 2006, 2010, 2014, 2018, que a sim, gente acredita que não tem mais essa. O Brasil não está jogando porque isso não é o Brasil com isso. Mas uhum, na verdade, nós estamos dando continuidade. Só que nós já desacostumamos com a evolução do jogo. Por exemplo,
acho que uma seleção que mais aprendeu nesses últimos anos foi a Espanha, por causa Uhum. influenciada pelo Barcelona e o Real Uhum. Madrid nas suas épocas mais queridas. E a seleção holandesa. Eles têm muita a cultura de jogo deles determinada. Tanto que os jogadores que vão para as seleções sabem que tem um estilo de jogar, que eles têm que Uhum. obedecer aquele estilo. Então, nós, acho que o Tite, eu sou o defensor do Tite, tá bom? Eu acredito que ele imprimiu uma Aham. característica. Nós sabemos como o Tite joga. A gente sabe Uhum. que não é nada parecido com o Corinthians que ele produziu. Não é nada parecido, é muito diferente. Uhum. Mas ele precisa, até a pessoa chama ele de coerente, ele precisa ter jogadores que se relacionem, a socioafetividade dele seja forte. Onde eu Uhum. possa olhar para você e falar, pô, ele vai fazer essa movimentação. Então eu vou me preparar para essa movimentação. Então ele quer gerar isso. Porém, claro, os brasileiros são muito bons também. Todo ano Uhum. aparece um novo Conklin que quer ser o 10 da seleção. Sim. Então, como que eu vou lidar com isso? Sabe, que todo ano aparece jogadores bons. E o torcedor Uhum. quer ver a sua figurinha lá, né? O seu bonequinho. Uhum. Excelente. E realmente, né, pô, a Copa 2006, até. Assim, eu vejo o que eu percebo do estilo de jogo do Brasil. Na verdade, o que os torcedores esperam é assim: é um jogador que marca, né, aquele ano. Então, é o Robinho, ou, tipo, é o Romário, é o Ronaldo, quase que não sai o Ronaldo. Tipo, também a época, por exemplo, o Neymar agora, tipo assim, esperam muito de um jogador e criam como se o time fosse jogar em torno desse jogador. Uma parada assim também. Mas, sei lá, tipo, falando aqui como torcedor. Uma crítica que eu vi recente foi, por exemplo, do Hulk, eu acho, né? Que o Tite não seleciona o Hulk. E basicamente o que eu pensei, ele não encaixa no estilo de jogo que está sendo pensado. Tipo, é tanto jogador bom no Brasil que a gente tem, não dá para levar todo mundo, sabe? Você não vai levar 100 pessoas no avião para ir jogar a Copa. Você tem que selecionar e selecionar pensando numa estratégia que o time vai adotar. Mas, no caso, você disse que defende o Tite, mas você acredita nessa questão de importação de técnico para a seleção? Ou você acha que fugiria muito do. Porque, assim, pensando de maneira internacional, sei lá, a gente pega o. Esqueci o nome dele agora, o técnico que era do Barcelona, que ele tem uma forma ali. Uhum, que ele tem um estilo, né, tipo de treino. Então, ele já vem Sim. com um modelo que ele vai adotar. Igual fosse uma série D, ele não vai aproveitar o que o Brasil faz, ele vai tentar implementar o estilo dele e a galera vai se encaixar nisso e vamos lá para a Copa. Você acha que funcionaria no Brasil um sistema assim? Sim, antes de falar disso, por exemplo, Uhum. é muito complexo falar isso, porque imagina o Uhum. trabalho dos analistas, porque não é um, não é dois, são não sei quantos analistas na seleção que Uhum. estão verificando cada jogador que aquele tem intenção de convocar. Porque não só Uhum. aqueles que ele convoca, porque eles têm a intenção. Por exemplo, Sim. o Franco é a minha quinta opção caso o Neymar se machuque e qualquer Uhum. coisa. Mas eu preciso ter a intenção. Então a intenção Uhum. está posta. E se nós trocarmos agora, porque nós desmerecemos muito o nosso trabalho que a gente tem. Então, temos brasileiros em todos os clubes do mundo. Tem um brasileiro Uhum. lá em alguma. Então, todos falam muito bem do Brasil na formação de profissionais. Por que nós não conseguimos também ver isso nos nossos treinadores? O quanto que Uhum. nós deixamos de valorizar esses treinadores? Ou será que é Sim. algo só de agora? Entendeu? Por Uhum. exemplo, tem o. Agora eu não esqueci o nome do analista que era da seleção feminina. Sou péssimo com o nome, cara. Mas Também. ele fez um trabalho com a Pia e foi incrível, sabe? Pô, foi. E ele depois ele relatando, ele Uhum. foi no podcast com Outliers, com Uhum. outra empresa de e ele falando que o que ela exigia deles, da comissão, era algo assim, quase desumano. Porque ela queria, embora a pessoa o trabalho da Pia é fraco, ela não Uhum. entende o futebol brasileiro, mas ela buscou entender. E ela perguntava como é que é isso, quem é essa jogadora, como é que eu posso avaliar. Então, não seria justo com a nossa cultura vir um treinador de fora e tentar mudar, sabe? Uhum. Acho que nós temos que ser justos com nós mesmos também. E acho que nem a CBF conseguiria ter essa. É difícil também, porque gerente de futebol no Brasil bom não existe, entendeu? Quase não Uhum. existe. Entendi. Então, a gente pode falar que ele não vai ter a coragem, mas ele, Uhum. na cabeça dele, ele tá do Guardiola e é isso.
a Guardiola Uhum. e a gente tem que... Uhum. Excelente. Uma coisa que eu lembrei é, você comentou do Fluminense, tipo, tá tendo a categoria de base forte. Cara, eu acho que o Fluminense é o time, assim, de grande visibilidade que tem mais psicólogo na categoria de base. Se eu não me engano, tem cinco ou seis e ainda tem, tipo, estagiários. É, tipo, é cinco ou seis psicólogas. E tanto que até a principal dela, não esqueci o nome dela, também sou horrível com nomes, mas ela tava agora com a equipe do profissional, mas assim, ela já tá há anos já com a equipe das categorias, tipo assim, vários estagiários, sabe? E várias psicólogas juntos, e cada categoria tem, assim, acompanhando. Então, é um trabalho muito, muito extenso, assim. Você vê, tipo, imagina um jovem que, tipo, entrou lá com 8 10 anos e vem cada categoria com psicólogo, com analista, com treinador, tudo que ele faz realmente uma formação, né? Quando esse cara entra num profissional, ele entra tipo em outro nível do que um cara simplesmente saiu de qualquer time, sabe? Tipo, você vê a estrutura que é, se eu não me engano, os departamentos também, até pela Lei Pelé, né? Tem também tipo um assistente social, tem diversos profissionais ali Isso. trabalhando junto. Então, o quanto isso impacta realmente, né, na equipe. E eu tenho só uma pergunta que está encaixada com isso. Você acredita que esse estilo de cultura de o time ter já uma ideia de como quer o jogador, assim, realmente um estilo de jogo, faz a diferença? Ou esse caso de o treinador chega e muda totalmente o estilo de jogo da equipe, talvez seja também um bom estilo? Ou- não sei se deu para entender também a pergunta. Eu entendi, eu entendi. Bom, como instituição, o clube devia ter a sua forma de jogar. Uhum. Empresa, como... Até ruim falar de empresa. A Panther, onde eu trabalho, ela tem Tá. uma cultura de empresa. Uhum. Porque se eu falar de Uber, tem tanta coisa envolvida. Enfim, a Uhum. Panther tem uma cultura. Uma participação esportiva de jovens e atletas, famílias. Essa é a nossa Sim. intenção quanto empresa. Se Uhum. nós um dia virarmos a chave e quisermos ser competição, então esses valores terão que ser alterados ou adaptados. Então, da mesma forma, o clube tem uma intenção, que é Uhum. competir, formar, vencer. É, esse tripé. Competir, formar e vencer. Uhum. Agora, eu não dou perspectiva para o trabalho daqueles profissionais, por exemplo, contrato Franklin durante o mandato meu de presidente, 4 anos, 3 anos, na verdade. Sim. No terceiro ano, nós queremos estar nessa competição, chegando nas semifinais, Copinha, décimo lugar no Brasileiro e falando de, por exemplo, o Cruzeiro. Na Série A de volta, enfim, é isso que nós queremos. Uhum. Mas eu não te dou uma cultura de jogo, por exemplo, prepara para os meninos que nós vamos ficar em bloco baixo, né, ficar mais defendendo e depois acelerar em contra-ataque. Se Uhum. eles não estão preparados para isso, se eles não têm essa formação, então logo o treinador que vier serve. Por exemplo, eu não tenho Sim. o mínimo de filtro para encontrar um profissional que eu queira. Uhum. Então, o filtro ele é muito importante enquanto instituição e empresa. Agora, se o clube é qualquer coisa, então qualquer treinador vai encaixar e qualquer jogador vai ter que servir. Então, Entendi. acaba que as coisas se atropelam, sabe? E não Uhum. deve ser assim em uma instituição e nem uma empresa. Uhum. Entendido. E até foi um ponto que, por exemplo, em 2019, 2020, início, eu estava acompanhando mais o cenário assim, muito, porque eu, como estava fazendo esse estágio, eu acompanhava todo o site de notícia que tinha, tipo o Instagram tal, do futebol sergipano. Então toda vez que tinha substituição de jogador, de treinador tal, eu estava observando. E aí uma coisa que eu percebi, principalmente no início, era que teve quase todas as equipes tiveram nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, cada mês era um treinador. Tipo, como, sei lá, a primeira contratação ali foi feita, a equipe perdeu 2 jogos treino, aí trocou. Aí vinha outro treinador que trazia mais jogadores, porque ele já tem aqueles jogadores que ele gosta, porque encaixa no estilo de jogo dele, né? Então, beleza. Aí o jogador não dava certo, perdia um jogo, ou empatava, tiravam ele, botava outro jogador, ou o treinador, que esse treinador vinha com mais jogadores, e aí depois teve um mesmo comeback que trocou 4 vezes. Eu pensei, beleza, vai começar agora o Sergipano, acho que tá bom, né? Tipo, ele ganhou um jogo ainda, então tá. Então, meio que assim, parece que o critério se esse treinador ia ser bom ou não era os jogos treino. Deve ter outros fatores, não sei. Mas assim, vendo as notícias, para mim pareceu isso.
E nesse meio tempo, sei lá, o time teve a contratação de pelo menos uns 40 jogadores. Alguns acho que foram demitidos, como principalmente aqueles que vieram com o treinador, né? Acho que não iam ficar por lá. Mas achei meio absurdo. E como para os jogadores deve ser complicado, né? Porque, pô, a gente em cada mês a gente tem uma cultura de jogo nova. Basicamente é isso. Tipo, quanto isso vai impactar e, tipo, quando começar o campeonato e agora? O que a gente faz? Porque é aquilo que você falou, né? Essas equipes menores entra o treinador e tanto faz se a gente é mais agressivo, se a gente joga mais defensivo, se é mais posse de bola, se é mais questão de passe durante a partida e ataca mais no final. Então, realmente, é algo que impacta muito, né? Eu tava falando um pouquinho, cara. Não sei se é a minha internet. Acho que choveu um pouco aqui em Manaus, então acho que a minha internet tá bem ruim. Pode ser. Tá me Acontece. ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me Tô ouvindo? ouvindo. Deu pra escutar o que eu tava comentando? Não, Por eu favor. ouvi bem, tá bom? Ah, entendi. Beleza. Mas aí, no caso, só sobre esse ponto, tipo, essa mudança de Bom, jogador, de treinador é péssimo, né? Principalmente quando cada um traz uma cultura diferente. eu e um treinador, professor que tá Uhum, formando no mestrado agora, João Bosco, estávamos discutindo inclusive hoje sobre a cultura do futebol brasileiro, que é o resultado. uhum, Então, o resultado ele está em primeiro lugar em qualquer área de atuação do esporte. No Paralímpico, do esporte para pessoas uhum, com deficiência, ao futebol, uma categoria de base, o sub-13, você vai jogar uma uhum, copinha, qualquer coisa desse tipo, se eu não vencer, meu trabalho não foi bom. Então, como uhum, que os novos profissionais que vão entrar no mercado, esses profissionais que vão entrar no mercado, como eles podem ir modificando essa cultura sem abalar tanto o mercado? Por exemplo, sem mudar tanto como é que está o cenário. uhum, Então, acaba que a pessoa que vai entrar, ela tem que ter valores bem determinados para que ela possa ser maleável quanto ao seu comportamento, mas que esses valores não sejam deturpados. Por uhum, exemplo, eu trabalhei em equipes onde o resultado era importante. E nós tínhamos consciência que o resultado era importante. E os jogadores também tinham consciência que o resultado era importante. Porém, quem não estava adequado a isso eram os gerentes de futebol daquele clube. uhum, E acabava que nosso trabalho era bem feito, bem programado, tudo certo, mas o resultado não vinha. Então acabou uhum, que até duramos muito no cargo, ficamos cerca de 6 rodadas e depois nós uhum, fomos demitidos. Então, e nós entendemos, falamos, ó, vamos deixar aqui, vamos entregar para nossa comissão e desejamos sorte. uhum, Porque o trabalho foi feito, mas não quer dizer que está de todo errado. Então, essa parte de um tem que vencer e um tem que perder, abala muito como é uhum, a organização das pessoas com a expectativa que elas têm em relação ao uhum. esporte. Excelente. E isso acho também é até reflexo, por exemplo, em categoria de base. Acompanhando essa equipe que foi para a Copa São Paulo, o Sub-20, eu percebia já no treinador que provavelmente ele não iria continuar. Só que o ponto é que eu fiquei refletindo, tá, mas será que eles estão esperando que a gente está saindo tipo lá de Sergipe, essa equipe aqui vai entrar na Copa São Paulo, que tem equipes de todo o Brasil. Será que eles estão esperando para a gente chegar na final, algo assim? Porque é um pouco de escala, tipo, beleza, eles querem resultado, mas até quanto? Porque um ponto é você acreditar que a gente, sei lá, pode passar de fase, por exemplo, mas chegar numa final e ganhar a Copa São Paulo, eu acho muito difícil. Tem que ter também um pouco de clareza, né, nessa questão. Eita, o Léo caiu. Só um instantinho, pessoal. Vou. Acho que foi a internet. Deixa eu ver aqui. Léo, voltou. Deixa eu mandar o intro. Foi. Perdão. Beleza. Pronto. Acho que você não tá conseguindo ouvir, né? Que eu tinha comentado. Esse reflexo da cultura estava essa Pronto. parte. Aí eu tava comentando sobre, por exemplo, quando eu fui pra Copa São Paulo, eu percebi que o treinador, tipo, ele já tava sabendo que ele não ia durar.
Só que o ponto é, eu fiquei refletindo sobre o que a equipe estava esperando, a organização, o gestor, em relação à participação de uma equipe de Sergipe na Copa São Paulo. Porque assim, por exemplo, seria passar de fase, a meta, não tinha uma meta muito clara. Porque eles, eu acho que não acreditavam que a gente ia ganhar a competição com todos os times do Brasil, né? Não faz muito sentido. É também ter um pouco de clareza em relação ao nosso nível comparado a outros. Então, assim, a gente perdeu um jogo, perdeu até bem feio, e foi tipo 6-2, uma parada assim, logo de início. Não, foi tipo 6-0. Foi uma coisa assim, não foi 2 não, a gente foi 6-0. E, cara, foi engraçado porque assim, foi 2 gols em 3 minutos. Parece que os meninos travou assim. Depois, no final do primeiro tempo, tomou mais 2 gols em seguida. Aí, no início do segundo tempo, tomou mais 2 gols também. Aí, o outro time já achou que tava brincando, fez substituição e botou todos os moleques do banco para jogar. Aí, não deu mais nada. Aí, ficou 6-0. Aí, no segundo jogo, a gente perdeu novamente. Foi contra o Cruzeiro. Era o time mais forte da chave, então a gente sabia que ia ser pressão. Mas aí o time pressionou e no final do primeiro tempo, pro segundo, eles começaram a ganhar de 4-0 também. E aí, beleza, já vimos com menos 10. Aí vamos pro terceiro jogo, só que o ponto, o terceiro jogo era uma equipe que também já tinha perdido 2 na chave. Então, assim, ninguém ia ser classificado mais. Aí a gente conseguiu ganhar. Só que tem um ponto, o time tinha 3 anos que não ganhava nada. Se ia pra Copa São Paulo, já tinha 3 anos e não ganhava. Então, a gente ter ganhado agora já foi uma evolução, comparado às equipes passadas. Todo mundo ficou feliz, parecia que tinha ganhado. Tipo, ganhamos aqui. Primeiro jogo depois de 3 anos. Volta, o time é desfeito, o treinador é demitido, os jogadores é mandado para casa e acabou. Aí ficou. Tá, mas assim, pô, o moleque jogou, sabe? Tipo, o moleque conseguiu uma vitória aí. Quantos anos tem, tipo, quantas equipes já vieram aqui e não venceram nada? A gente conseguiu ter uma vitória dessa vez, assim, foi tipo 3 gols e tal. E mesmo assim, pronto, foi simplesmente desfeito e eu fiquei, tá, mas quais eram as metas, sabe? Tipo, quais eram as métricas que o time ia usar para dizer se a equipe continuava ou não? Tinha alguma possibilidade da equipe continuar? Eu acho que não. Acho que mesmo que a gente fosse classificado, acho que a equipe ia ser desfeita ainda. Então isso é meio chato, sabe? Isso até desmotiva a gente da comissão. Porque fica, pô, a gente Exato. tá trabalhando aqui, mas do nada a gestão, tchau, não quero mais vocês. Sim, acabei de perceber que eu cometi uma injustiça com um clube, que é o Palmeiras. Então, o Uhum. Palmeiras também tem uma base, uma cultura de jogo muito forte. Tanto Sim. que eu tenho um colega que ele trabalha lá, ele nem é analista, nada não, ele é estagiário, mas ele fala Uhum. que nas reuniões internas tem toda semana uma reunião interna, como estão as metas nas Caramba. categorias menores, como estamos. Então, Uhum. há o head coach, né, essa figura, essa pessoa que gere toda a formação desses jogadores. Pois, claro, Uhum. não quero fazer um time inteiro com a casa. É uma intenção essa, né? Economizar dinheiro, vender Sim. também, mas de gerir a trajetória desses garotos. Pois, Uhum. como clube, eles sabem que eles estão agindo com vidas humanas, acima de tudo. São pessoas Perfeito. ali que acreditam num sonho e que acham que podem, né? Tem a possibilidade. Então, ele fala que a meta da copinha, Uhum. ela era vencer. Tanto que Uhum. eles reuniram os melhores que eles tinham para vencer e para gratificar os personagens que estavam ali. Muitos Aham. deles foram profissional, foram trabalhar com a Abel. Então, até Uhum. o próprio treinador principal, ele estimula esse comportamento em times menores. Então, como que eu vou ter um treinador principal que é estrangeiro, exceção o Abel, que não entende da minha Aham. cultura de jogo e que acha que, sei lá, que o trabalho dele vai ser só um ano ali, 6 meses e ok. Então, como é que é Uhum. um clube esse que age dessa forma e como é que ele pensa? Como é que ele se chama de clube primeiro, né? Porque Aham. Excelente. não faz sentido. Sabe? E você sabia que tem uma piada na copinha dos jogadores? Eu lembrei agora que você falou, cara, eu nem lembrava que o Palmeiras não tem copinha. Uhum, sim, sim, não tem campeão. E não tem mundial, né? Agora só não tem mundial. É. Então, e o ponto, eu lembro que quando eu estava lá, tipo, início de 2020, né? Foi na Copinha 2019, 2020, o pessoal tava comentando bastante, porque no time do Palmeiras, eles tinham pegado jogadores que já estavam treinando como profissional, acho que uns 4 jogadores por aí, e trouxeram, porque pode, eles ainda estão na idade. Aí trouxeram esses jogadores para jogar, para tentar ganhar a Copinha. Realmente pensado assim.
Porque realmente, eles queriam o título. Mas eu, por exemplo, o que eu percebi da nossa equipe é assim, a gente não tava buscando nem ganhar direito, a gente queria apresentar os jogadores, as vitrines, sabe? A copinha era uma vitrine. A gente ia apresentar o que a gente fez lá aqui em Sergipe para o mercado, que tá todo mundo, um monte de empresário querendo comprar, um monte de olheiro e tal, tipo, analisando ali para tentar vender. Se eu não me engano, tipo, teve Isso é, uns dois assim que quiseram e aí o time já meio que, consigo pagar as contas, sabe? Muito no mercado essa mesmo. é uma grande verdade. Analistas do mundo inteiro, scouts do mundo inteiro olham para a Copinha. Acho que é o Uhum. maior mercado de captação do mundo. Assim, Sim. e aí eu conheço estrangeiros que falam que o que eles veem na Copinha é um menino de ouro, Uhum. esperando para ser descoberto. Então, mas nós mesmos não Sim. damos valor para a nossa formação dos nossos jogadores. Então, nós podíamos ter muito mais jogadores lá fora do que nós já temos. Uhum. Tanto que, por exemplo, dos jogadores que foi selecionado na época, teve um que realmente tinha 20 anos, mas teve outro que tinha 16. Foi aquele que eu comentei que era o volante de 16. Aí quando o pessoal vê, tipo assim, entrega as listas, né? Que eles viram, peraí, esse menino aqui, tipo, que jogou bem, ele tem só 16, vamos, a gente quer. Tipo, todo mundo quer pegar esse menino porque dá pra lapidar ainda. Se ele já tá sendo bom aqui, com as condições que a gente tem, que o campo, adorava que o campo, ele era assim, sabe? Tipo, ele tinha alguns desníveis. Então, assim, se eu chutava a bola, aí a bola fazia assim, topava aqui e aqui e entrava. Então, era muito engraçado. Tanto que quando eles jogaram lá nos campos, foram treinar lá, eles perceberam, velho, a gente chuta a bola aqui, ela vai reta. Sabe? Eu não sabia que a bola conseguia fazer isso. Olha só, As condições, movimento né, velho? novo da bola. Poxa. Ó, uma dúvida eu fiquei. Existe diferença entre o analista e o scout? Ou... O scout, numa linguagem internacional, ele é um captador. Uhum. Ele tem métodos, ele tem procedimentos para captar jogadores. Ele não é empresário, mas ele capta muito esses empresários oferecendo, por exemplo, o empresário vem com uma demanda. Eu quero alas, laterais direitos, que, por exemplo, no meu caso, eles pedem indicador de desempenho. Indicador de desempenho por exemplo, é um código da barrinha do Yu-Gi-Oh! Que ele faz muito bem. Sei lá, o dragão dos Aham. olhos azuis e brancos. É uma unidade Sim. específica. Então, um lateral que cruze, que faça muitos cruzamentos da linha de fundo. Então, eu Uhum. vou captar os jogadores que eu tenho na minha linha e eu vou oferecer para ele. Aí ele vai entrar em contato com o jogador. E se ele fechar contrato, aí ele paga uma porcentagem pro scout, pro Entendi. captador. Legal. Não, hoje em dia eu acredito que já tem tipo meio que um banco de dados também, né, assim, específico para. Você até comentou de um geral dos jogos, mas assim, para jogadores, por exemplo. Ele também é um de dados também, mas só das ligas maiores. Uhum, Brasileiro, Copinha, os menores não. uhum. Eu lembro que eu acho que já vi em algum podcast, tipo, alguém comentando. Acho que era até tipo um jogador, um ex-jogador, que ele tinha tipo uma empresa de questão de empresários, que ele tinha assim todo um sistema com esses dados. Por exemplo, não sei se você acaba fazendo sua empresa também funciona dessa forma, assim, eu entro em contato, falo como em questão do jogador, tipo, eu quero um jogador que seja melhor em tal função. E que execute, tipo, como você falou, tipo, bola longa no fundo da linha, e tal. Beleza. Você tipo tem esses dados fáceis e consegue, olha, eu tenho esse jogador, esse e esse, algo assim. Bom, a gente pode tornar o dado acessível. Tem uma Uhum, plataforma em italiana que ela tinha uma premissa boa, porque os scouts eram uhum, pagos para ver jogos, e eles, por sim, exemplo, vão ver um jogo do Compli, ele joga no Genoa Sub-13, vai jogar uhum, contra. E lá, cada marcador tinha, por exemplo, um zagueiro que constrói por dentro, né, conduz a bola por dentro. Tinha esse marcador. Então ia aparecer todos os zagueiros que têm aquela condução, da excelente à péssima. Então, assim era uma forma de categorizar. Mas ela morre porque os gestores não conseguem lidar com essa ferramenta. Então, é uma ferramenta mais pro analista. uhum, Então, acaba que nós conseguimos o dado, mas a empresa que é criada para gerenciar jogador é para gerenciar jogador. Não, ele não consegue, o gestor, o próprio advogado, ou então o empresário do jogador, ele não entende do jogo em si. Ele uhum. entende que ele é bom. Se ele é bom, acaba dando dinheiro, então é isso que ele faz. Entendi. Tanto que alguns empresários que trabalhei, eles confiam cegamente. Falam, não, se esse cara é bom, então eu confio em você.
Ele só faz o outro trabalho, que é editar, né? Aquela coisa, enfim. Então, Aham. aquilo que ele tem que fazer, ele faz. Entendi. Interessante. E deixa eu lembrar que tem uma pergunta. Tá. Você como analista, você consegue. É possível, tipo, tentar prever um pouco do resultado a partir dos dados que você tem da outra equipe e da sua equipe? Para mim, como vai ser o jogo? Já me perguntaram dentro de uma Para lógica de aposta. aposta. Eu pensei nisso, mas Esse, eu reformulei a pergunta. Tipo, será que, principalmente com os bet, né, hoje em dia, que existem uns 10 tipos, sei lá, 20, 100. E assim, tipo, será que o analista, assim, pelo próprio olhar, né, um olhar mais técnico, ele consegue ter uma certa previsibilidade do jogo, mas também até trabalhando com sua equipe, sabe? Tipo, tentar entender, pô, pelos dados daquela outra equipe, eu acho que a nossa não vai ir tão bem nesse jogo. Claro que ele não vai passar isso, né, mas... não, claro. Bom, como eu posso falar com vocês? Os dados, eles são algo importante que justificam, né? Como a gente falou mais cedo. Uhum, Justificam alguma coisa. Mas a subjetividade do jogo, ela ainda prevalece. Como eu falei lá, o uhum, jogo é um jogo aleatório, caótico, imprevisível, de multifacetado. Então, por uhum, mais que eu saiba que o Manchester City ele faz muitos gols no último terço, que o De Bruyne, sempre que tem essa oportunidade, inclusive eu consigo saber qual zona do campo o jogador finaliza melhor. aham, Eu consigo saber com qual pé, em qual situação. Então, aonde o tal goleiro ele tem mais dificuldade em fazer defesas, a defesa, uhum, como é que ela posiciona os apoios. Mas nada tira a imprevisibilidade do jogo. Tem um jogo uhum, muito eu, jogo, eu nunca vou esquecer que nós preparamos um relatório contra a equipe mais forte aqui de Manaus. Fizemos muito bem feito, o treino foi bem feito, foi incrível, sabe? A gente falou, é uhum, isso, a gente vai vencer o jogo, porque nós estamos muito preparados. Chegou lá, bola na área, 48 do segundo tempo, acabando, tava 1-0 pra gente, bola na área, a bola desvia nas costas do nosso defensor e é gol do adversário. 1-1. Nós empatamos um jogo e foi perfeito, mas que a aham, imprevisibilidade do jogo nos tirou esse resultado. Então, ainda sim, assim, por mais que eu tenha muitos dados equivalentes, nada tira o quanto o jogo é caótico, o quanto ele é uhum. aleatório. Por Interessante, isso que interessante. em muitos sites de apostas, eles não têm green a todo momento. Né? Ah, deu Uhum, green, deu green. O que eles fazem é, eu sei que o maior, como diria Milton Neves, o gol é o maior momento do futebol. É o maior momento. E tem que acontecer. Quando não uhum, acontece, é uma casualidade. Porém, eu sei que se eu apostar num jogo de Flamengo e Cuiabá, em algum momento uhum, vai sair gol. Pois estamos falando do Flamengo. Uma uhum, produção ofensiva muito grande. E o Cuiabá, que é uma das equipes mais vazadas na competição. Então, em algum uhum, momento vai sair um gol. Então, o que eles fazem? Apostam numa odd que é baixa para um gol, mas eles apostam uma quantia alta. Então, acaba que ele vence pela a lógica do que é o jogo. Mas uhum, ele pode estar errado? Pode. E naquele dia o Cuiabá pode não levar nenhum gol. uhum. Entendi. Excelente. Então, não contrata um analista para ajudar vocês nas apostas. Não é o serviço deles. Não, não. Eu faço algumas apostas brincando, sabe? Bem brincando mesmo, assim, mas Aham. nada pra enriquecer, sabe? Então, a galera que é ótima nisso, não sei como. Tipo, vou apostar aqui 3-0 e tal. Tipo, tá bom, cara. Boa sorte aí. É isso. Não, mas é possível perder alguma coisa, sabe? É Uhum, possível. Mas é que é um jogo muito robusto e que eu acredito que não vale a pena pro que é a aposta, entendeu? uhum, Acho que eu acredito que a aposta é um jogo de lazer, tal como um cassino, sabe? Cassino pra mim é um jogo de lazer também. Só que as pessoas estão dando outra orientação pra isso que eu não acho legal, sabe? uhum. Sim, A sim. gente que trabalhou em clube, a gente sabe como é duro, né? Trabalhar e estar no dia a dia e treinar para que venha um cara, não sei da onde, aposte US$ 1.000 na nossa derrota e vença essa aposta. Uhum, Acontece, vai. sim. E teve até uma parada. Teve dois pontos. Teve um acontecimento que foi tipo: tem um jogador nosso, quando eu tava no futebol, que ele apostava contra o nosso próprio time. Tipo, ele apostava contra ele. Na, Ele tava viciado, pô. A gente teve que pedir pra ele parar mesmo, teve que tirar, porque ele levou um tablet e o tempo todo esse moleque tava no tablet e a gente tá fazendo o quê? Apostando. E ele apostava nos nossos jogos e apostava contra a gente.
E, cara, você é jogador, tá ligado? Como assim, pô? Eu sei que, Não, sei lá. isso é até antiético, porque, por exemplo, ele pode não ter resultado do jogo. Sim. Não há mais ninguém do que além dele do que ele pode. Era reserva, ele também não ia ser convocado, não. Era aquele reserva bem última opção mesmo. Mas assim, mesmo assim, sabe? Tipo, como você falou, ele pode interferir no resultado. Fazer um gol contra, e aí? E como é que Exato. fica, né? Onde é que é Ah, a chutei ética sem do querer. profissional? E teve outro Ah, caso. fica. Pode falar. Não, isso aí eu posso falar em off depois pra ti, mas porque Beleza. tem outras coisas, né, envolvidas. Tá. Teve outro caso, foi daqui mesmo, de Sergipe, que teve, acho que foi uns 2 anos atrás, alguns jogadores que estavam sendo investigados por vender jogadas tal, tipo assim, número de bolas, sei lá, bolas fora, uma parada assim, sabe? Tipo, não eram as estatísticas que, tipo de gol, mas eram estatísticas tipo assim que, tem que ter tipo 10 bolas fora, uma parada assim, tipo, 5 faltas no jogo. Era outro nível de aposta da Ah, galera, né? E aí, tipo, eles faziam isso e recebiam por fora aí. Mas, cara, isso quando a gente analisa, tipo, o cenário, pior que faz sentido o cara aceitar uma coisa dessa. Porque, tipo, tem muito jogador que recebe algo em torno, menos do que 2 salários, assim, entre 1 a 2 salários ali. E aí chega, sei lá, tipo, alguém pagando algo em torno de 1 salário, porque essa pessoa vai apostar muito, que no jogo vai ter, tipo, 5 faltas. Óbvio, esse cara vai pegar esse dinheiro, assim, com muita facilidade. Tipo, ele vai ter ganhando 1 mês a mais de trabalho dele, ou 2 meses. Então, pior que é bem provável de sim, acontecer com facilidade. O negócio é se você pega ou não, né? Nesse caso, eles foram. eu prefiro não comentar. Eu vou É. vou ficar isento, né? Ó, Não que eu seja, não, é porque a gente conhece pessoas e aham. infelizmente acontece mesmo. Principalmente acho que quando a gente pega séries menores e tal, tipo campeonato regional, É, acaba sendo bem comum. E tem uma galera que aposta muito alto no campeonato regional, assim. Eu já vi, tipo, galera dos 5, 6 dígitos. Então, nossa, complicado. é absurdo. É Ganha mais do absurdo. que o time. Ganha mais do que o time nas apostas. Exato. Ó, Léo, só já direcionando até um pouco pro final, mas eu queria perguntar como é que você chegou nessa vida de analista aí? Tipo, sempre foi seu sonho? Um dia você conheceu? É seu objetivo final mesmo assim, de carreira? Conta aí um pouco dessa história sua. Bom, tem inclusive tem um amigo meu aqui, que é o Lucas Robson, está comentando aqui no chat, Aham. que nós começamos juntos na faculdade, nós tivemos a experiência dentro da graduação, que é trabalhar com escola de futebol. E Uhum. lá, por incrível que pareça, o analista, quando a gente entra no projeto, é a posição mais baixa. É a posição, por exemplo, todo mundo quer ser o treinador, quer ser o Uhum. auxiliar. Mas Sim. assim que eu entrei e eu peguei a posição mais baixa, eu simplesmente adorei. Pô, é isso que eu quero fazer na minha vida. A posição mais baixa. Então, quando passados os anos, a graduação, eu me tornei o treinador, mas eu ainda agia muito como analista, porque era o que eu Uhum. gostava de fazer. Por exemplo, hoje conversando hoje com mais clareza, eu percebo que existe o método, existe a parte da pesquisa, existe uma parte observacional, Uhum. o olhar do especialista, mas que nada substitui as horas assistindo o jogo. Então, o primeiro ponto foi que eu assisti muitos jogos. E não só assisti por assistir, mas com métodos, justamente para encontrar nuances, encontrar Uhum. valência. E tive minha primeira experiência em 2020 em clube. Então, assim, já agia como analista, né, dentro da comissão, com ferramentas científicas, mas depois eu fui viver a pressão do clube, que Uhum. é a loucura do dia a dia, que é você treinar hoje, vamos supor, terminando um treino agora, que é 8 horas, e no outro dia, 7 horas da manhã, o atleta tem que estar pronto para o treinador, porque ele quer ver isso. Uhum. Então, e isso só fez fortalecer o quanto eu gostava. Então, acredito que hoje, no mercado, ninguém se prepara para ser psicólogo de Free Fire. Talvez até tenha. Né? Por exemplo, vou trabalhar com Aham. Free Fire. Aham. Como psicólogo, não como jogador. E Sim. assim também acredito que ainda não existam pessoas que hoje saem da escola ou vai para a graduação e pensa, vou formar analista, é o meu sonho. Sabe? Sim. Ainda não existe, mas como. Porque justamente no projeto é a posição mais baixa, mas para mim foi Uhum. a posição que mais me relacionei. Excelente. Pô, até, tipo, nem precisa nem chegar no Free Fire, tipo, psicólogo do esporte.
é muito raro, sabe? Tanto que a gente nem na graduação nem tem, tipo, disciplina disso. Tipo, é uma área que nem tem na Não tem graduação, que. É, então, assim, uma ou outra tem, mas assim, eu já entrevistei bastante gente, tipo assim, eu tenho um projeto aqui que eu converso com acadêmicos e pessoas que são recém-formadas de todo o Brasil. Então, eu já conversei com uns 12 estados diferentes. Dos 12 só um teve experiência. Então, assim, é algo muito. E foi a menina. Foi de São Paulo? Acho que foi a menina que foi de São Paulo. Então, algo muito específico. E realmente tem poucos profissionais, às vezes é ex-atleta, às vezes é tipo alguém que gostava muito do esporte de maneira geral e já entrou sabendo, mas é muito raro. E, cara, eu acho que de Free Fire assim, ninguém entra, né? Até porque é recente também, né? O Free Fire, então ninguém vai entrar. Você é psicólogo de Free Fire. Você acaba indo pela é direção, hoje. porque é um mercado muito legal de se trabalhar e aberto também, mas e entrar na faculdade pensando você. Tanto porque até o Free Fire eu Não não sei é. quanto tempo vai durar, né? É recente demais. Isso, é. Dormi, acordei, voltei principalmente para Fire. E é até interessante Uhum, porque, por exemplo, dentro do futebol, todo mundo quer ser treinador. uhum, Usam o analista como um trampolim para ser treinador. Porém, isso também uhum, desvaloriza a nossa função, que é sofrida, que é trabalhosa, mas que é uma função determinante da comissão. Foi um espaço conquistado meio sem querer pelos primeiros, mas que uhum, depois, quem é o treinador que vive sem o analista hoje no alto nível? Tem a série do. Eu não lembro agora o nome, mas é uma coisa Booker, que tá o Mourinho, que ele fala uhum, que toda a comissão dele é elaborada para que ele seja um manager. Que ele nem é o treinador, ele só é o gerenciador daquele processo inteiro. uhum. Então, é importante que o analista se especialize, seja o analista e tenha consciência da sua função. Se vir no futuro a ser treinador, seja um processo natural e não que seja o trampolim. Critico porque amigos meus fazem isso e isso não é interessante, sabe? Desmerece muito o que nós fazemos. Uhum. Excelente. É, realmente, cara, não é uma boa postura, mas acho que a estrutura atual acaba sendo isso, né? Do analista ser a posição mais baixa e, tipo, ela ficar usando, então, interessante. Mas, pô, eu acho, eu particularmente, agora conversando com você, acho que acredito mais ainda que o analista tá, tipo, nos pilares principais ali para uma equipe realmente conseguir ter um bom desempenho e ter uma evolução, né? Porque não adianta, tipo, Sim, querer evoluir sem saber o que evoluir, né? Tem que entender o que é que tá dando problema, tipo, o que é que tá precisando melhorar. Isso é a partir de dados. Isso está melhorando também, né? O que está sendo realizado. sim, perfeito, perfeito. E, E tem muitos clubes que não tem uhum, departamento de psicologia, mas tem departamentos robustos de análise de desempenho. Então, a análise de desempenho já é forte, já é consolidada, não é uhum, uma novidade nenhuma. Quem for entrar no mercado agora e fazer o básico, se encaixa. Mas quem precisa ter diferenciais. Esses uhum, diferenciais estão cada vez mais em entender da dinâmica do jogo e saber fazer essa ligação interprofissional. Não é uhum. fazer a função do outro, fazer uma função que contemple também com o outro profissional. Excelente. Esse dia, até curiosidade, eu encontrei um cara aqui no Instagram que ele é analista de basquete. Eu fiquei, Ó, caramba, bem específico. Só que eu acho que ele é estudante ainda, mas tinha lá, tipo assim, acho que formação, tipo, busco ser analista de basquete. Mas era um perfil grande, eu vou até convidar ele depois, que eu fiquei curioso de como por funciona isso favor. também. Bem diferente. E só finalizando, me fala um pouco mais de sua empresa. Acho que até para também poder montar um corte aí depois para você. Me Ó, conta aí, o que é que vocês fazem? claro. Tipo, fala um pouco aí. Bom, a MLC Sports, ela é uma empresa dedicada à análise e desenvolvimento de performance individual de atletas. Uhum, A gente ainda não teve um contato com treinadores de contrato para trabalhar para eles, para o treinador. Mas já uhum, tivemos algumas conversas e a gente conseguiu auxiliar alguma coisa, fazer uns testes, mas nada consolidado. Um treinador que utiliza muito esse serviço é o Barroca, que há pouco tempo atrás uhum, estava, não lembro qual clube agora, uma coisa assim, mas que ele precisava não só dos analistas que tinham no clube e que ele tinha como equipe, mas que ele precisava para outros fins que a equipe dele não ia cuidar. Então acaba que o analista individual, ele é, ele é um consultor. Na verdade, eu sou um consultor tático. Né? uhum, Então, assim como as pessoas fazem uma sessão
psicologia, ou então de preparação física, ou então de recuperação muscular, também tem Uhum. uma sessão em que ele pode fazer com preparação tática. Como nós trabalhamos? Nós trabalhamos com pré e pós-jogos, onde o pré determina aquilo que ele vai encontrar, quais cenários ele pode encontrar dentro do jogo, desafios ali com adversários do mesmo lado que ele, Uhum. potencialidades que ele pode aproveitar na equipe, e no pós a gente avalia como que ele conseguiu perceber tudo aquilo, e ele mesmo, a gente trabalha muito com o método construtivista, onde eu não sou um professor, eu sou um facilitador do conteúdo. Então, muitos deles sabem que eu sei mais, porém eu não deixo com que isso seja o centro da atenção, sabe? Uhum. Então, é uma sensibilidade muito grande em trabalhar com o jogador. Porque ao mesmo tempo que ele pode estar muito engajado, muito, pô, quero aprender, não sei o quê, tem dia que ele não tá nada. Então, uma sessão que eu tinha preparado para ser 40 minutos tem que se reduzir a 10 minutos, porque o nível de TC está muito baixo. Então, Uhum. eu tenho que resumir. Ao mesmo tempo em que eu te pego uma sessão para ser curta, ele está gostando, ele está engajando, então a gente vai aproveitando. E, claro, os atletas que nós trabalhamos, eles se entendem profissionais. Embora Uhum. em competições menores, né, em menor porte, mas eles Sim, são muito profissionais na rotina, no dia a dia, e excelente. acaba que o nosso nível é esse. Jogadores que sabem que podem evoluir. Então, a gente já captou alguns jogadores de alguns clubes grandes, inclusive do Botafogo de Ribeirão, que eles não Uhum. tiveram interesse. Embora eles estão numa competição maior e podem ter a oportunidade de dar o salto, mas ainda Uhum. assim o perfil deles, sabe, de querer aprender não se encaixa. Uhum. Excelente. Cara, isso é um ponto bem interessante. Você falou aí que por exemplo, algumas equipes que eu já trabalhei no Free Fire até não eram equipes profissionais, a gente eram equipes de clubes menores, equipes menores. Porém, eu quando sempre trago para eles a ideia, tipo, ó, você está querendo se tornar um profissional, um pro player, né, como a gente costuma falar, e jogar em grandes equipes, mas você tem que começar a pensar em, por exemplo, ter uma rotina igual um pro player teria. Então, se você se comporta diferente desse cara, como é que você está esperando que, tipo, um dia uma equipe vai te contratar e você vai mudar totalmente seus comportamentos? Não vai. Então, se você analisa seus jogos, você busca entender o que aconteceu de errado ou deu positivo, você só sai jogando de qualquer jeito, tipo como se fosse um lazer. Porque se você está querendo se profissionalizar nisso, você precisa de um estudo também. Não é só sobre jogar, é também sobre tentar identificar os pontos fracos, pontos fortes, conversar com o treinador, por exemplo, com o analista também, porque também tem analista no Free Fire nas equipes, que analisa Bom, o desempenho, tipo o número de abates, a questão da região. Acho até um ponto interessante. É porque muita equipe, o treinador é também analista, quando a equipe é menor. Eles fazem esse mudo funções. Mas equipes grandes de Free Fire hoje em dia também tem o analista para identificar a movimentação da equipe dentro do mapa, o número de abates. Normalmente, eu até uma vez conversei com um que ele comentou assim, que o local onde o jogador costuma perder, tipo assim, morrer mais fácil, ele identifica também e consegue passar para ele que, ó, tem alguma coisa tem aqui, tipo, talvez o seu posicionamento que está fazendo você perder mais nessa área do mapa. Então, você vê como os analistas coisa estão cada vez legal. mais presentes, né, no mercado. Sim. E é tudo comportamental, sabe? Aham. Por exemplo, o único esporte que talvez não tenha analista que não pode, acho que ainda assim existe, que é os individuais. Mas só Sim. que é uma parte mais biomecânica ali, Aham. e há um limite. Entendeu? Há um limite para ser. Mas enfim. Mas é muito interessante isso, por exemplo, do basquete, esse cara que você pode trazer. Eu Uhum. tenho perguntas que eu queria fazer para ele de como que eu organizo um jogo que é muito dinâmico. Porque qualquer ajuste Uhum. nas mãos pode modificar totalmente o resultado do jogo. Sim. Total. Até antes de fazer a entrevista com ele, acho que vou fazer lá pra. Tô pensando em fazer em setembro, outubro, antes da NBA. Que eu queria fazer tipo, uma semana assim sobre basquete. Eu até falo com você também para pegar algumas informações, porque realmente o basquete, eu até gosto mais de basquete e de vôlei do que de futebol, um pouco pela questão de ser mais dinâmico e ter mais pontos e tal. Porque às vezes futebol é uma coisa mais lenta, é um campeonato ou outro aí. Aí, tipo, basquete não, basquete é uma coisa que toda hora tem ponto e toda hora tipo, muda a estratégia e troca jogador o tempo todo, dos dois lados, então assim, muda muito. E aí um jogador muda de posição dentro da partida, porque o momento ele tá tipo sendo o pivô, outro momento ele tá jogando ali de armador, então toda essa variação é muito difícil de tentar tipo, calcular, né, como funciona. Tem jogador que joga com as duas mãos, tem jogador que dribla mais. Cara, é muito dado para uma partida só.
E sem contar com dado de jogos, né? Exato. Normalmente uma semana tem 3 jogos. Então, é tenso. Exato. Deixa eu ver se teve perguntas. Estamos ouvindo aqui, tem uma frase do Lucas aqui que ele falou: estamos ouvindo um dos maiores analistas do cenário amazonense, meu grande amigo Leonardo. Lucas foi o seu colega, né? Vocês estudaram juntos? Em clube, estudamos juntos e também fomos ao clube juntos. Legal. Teve um coraçãozinho pro Tite aqui, Ah, do Wagner. grande Wagner, velho, grande Wagner. Quando você saiu, tem Volta Léo, tem a Sassa também votou Volta Tio. Acho que deve ser aluna sua aí. É, sim, da Panther. Que analogia mágica, simplesmente Yu-Gi-Oh! Bola na área, característica em único time de Manaus. Beleza. Não teve nenhuma pergunta. Então é isso. Léo, cara, muito obrigado. Adorei o papo aqui hoje com você. Eu queria aprender muita coisa e agora estou entendendo qual é o papel do analista também. Eu espero que a galera que esteja assistindo e também que vai assistir depois da gravação consiga aproveitar bastante. E é isso, cara. Muito obrigado. Sim, muito obrigado também. Posso vender meu peixe? Pode, pode. Sim, sim. E aqui de Manaus, tá bom? Um lugar tão distante quanto Sergipe, tá bom? Mas te fazendo essa conexão aí. Uhum. E sigam esse perfil, Leonardo Carnaval, para que eu faça divulgação sobre tática também. Tento simplificar o máximo que posso, pois não é. É simples, mas não é simples, tá bom? Não é do dia para noite se tornar lista. E também siga a MLC Esporte, que é algo mais especializado. Bom, embora talvez você não vai conseguir adquirir o produto, né, por não ser jogador, Uhum. mas que pode é possível também aprender. E enfim, espero também colaborar muito com você no futuro, tá bom? Portas abertas Perfeito. sempre aí para Tamo essa junto. multidisciplinaridade e vamos junto. Perfeito. E é isso, galera. Sigam lá o Léo, sigam também a MLC Esportes, tá? Pois eu vou até postar agora nos stories, eu marco as duas pra galera que for ver os stories também seguir lá. E é isso. Valeu, galera que acompanhou até aqui. Então, o pessoal que estava desde o início aí assistindo. E a gente se vê em um próximo encontro. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todo mundo. Até Valeu. já.